pré-convocação do Léo Ortiz, um tapa na cara do nosso treinador e a situação do Gabigol. Vem comigo aí depois da vinheta. Nem cavalo aguenta, pai. Today I will win. If you believe in the dream, you can come with me. É isso aí! Seja muito bem-vindo a este canal, eu me chamo Bruno Goulart, já chega aí deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos, vamos aqui falar um pouquinho sobre o Flamengo, trocar uma ideia aí, vamos junto. Aqui essa matéria aqui do Somos Fanáticos Brasil, e que é publicada lá no msn.com, falando aí sobre a situação, a relação entre Gabigol e Tite. Vamos aí ler o corpo da matéria. Gabigol acredita que foi prejudicado no Flamengo por Tite. Ele que desde a chegada de Tite tornou-se reserva de Pedro no clube carioca e, segundo a apuração do portal RTI Esportes, acredita que foi prejudicado pelo treinador. A fonte ressalta que o clima entre ambos nos bastidores é péssimo, com ambos trocando poucas palavras e não se suportando. Além disso, o portal ressalta que Tite abriu mão de tentar recuperar o centroavante. Já Gabi acredita que o estilo de jogo implementado pelo treinador para si não funciona, além de estar insatisfeito com a pouca minutagem e falta de sequência durante os treinos táticos e técnicos. De saída, o jogador está em fim de contrato com o clube carioca e, assim como Tite, não deve permanecer para 2025. Marcos Braz, vice-presidente do clube, já chegou a revelar que a renovação do atleta ainda segue fora dos planos. Aí a matéria publicada. E aí vamos trocar só uma ideia rapidão aí sobre o Gabigol, essa situação que está acontecendo entre o treinador Tite, que não coloca o jogador para jogar, e o jogador fica aí fora das partidas sem sequer apresentar lesão, e também pela questão aí do sistema tático do técnico Tite, que não favorece o jogador. Vamos aí tecer alguns comentários. Na minha opinião, né, realmente é uma condução aí de fim de ciclo do Gabigol péssima dentro do Flamengo. O jogador que ano passado apresentou um futebol muito abaixo do esperado, e aí vem mais ou menos aí um ano sem jogar um futebol que represente aquilo que ele ganha de salário, aquilo que ele já trabalhou no Flamengo, né? E a gente sabe que realmente parece estar aí no fim do ciclo mesmo do Gabigol. Porém, a gente também tem que pontuar que o técnico Tite dá pouquíssimas oportunidades para o jogador. O esquema tático do Tite não favorece as qualidades do Gabigol. É um jogador que funciona melhor no esquema 4-4-2, por exemplo, porque ele joga melhor do lado de outro atacante, como era no caso da dupla Gabigol e Bruno Henrique. Então, fica esse questionamento de que será que o Gabigol não está desempenhando o seu melhor futebol somente porque ele não tem mais aquela vontade, não tem mais aquela qualidade técnica, aquela frieza de fazer os gols? A gente sabe que ele perdia alguns gols, mas ele tinha excelentes características. Por exemplo, uma excelente característica do Gabigol, que era o posicionamento, o facão, né, no último terço de ataque, na última linha de ataque. Ele ficava próximo ao zagueiro, ali quase que na linha do impedimento, e fazia um facão muito rápido, um jogador bastante veloz e decisivo com a camisa do Flamengo. Aí fica esse questionamento se o esquema do técnico Tite está aumentando isto. Se o esquema do treinador, que é esse 4-3-3, no qual o jogador fica sem função nenhuma, já que ele não é esse centroavante clássico, e não só pelo esquema, mas também pelo estilo de jogo do técnico Tite, que precisa de um pivô, e o Gabigol nunca foi um pivô no Flamengo. Nem em 2009, no seu auge, ele conseguiria fazer
a função que, por exemplo, o Pedro fazia antes de se machucar. Então, fica esse questionamento da não renovação. A gente sabe que o presidente Landim falou aí também recentemente que a proposta de renovação estava dada ao Gabigol, né, que era aquela proposta de 1 ano com aumento de 50% do salário, e que ao mesmo tempo também a gente ouviu recentemente do Marcos Braz dizendo que o Gabigol estava aí fora dos planos. Fica até essa incógnita na torcida rubro-negra, se o Flamengo tem um interesse de renovar ou não com o jogador, já que o presidente fala uma coisa e o vice-presidente de futebol fala outra coisa. E aí uma coisa que eu quero pontuar, que eu acho bem importante, é justamente nessa questão de trazer o técnico Tite, de saber que ele tinha já esse meio que um problema com o treinador, de não ter sido convocado para a Copa do Mundo. Na comemoração da Libertadores em 22, que o Gabigol subiu no trio elétrico, a torcida puxou aquele coro, né, pro Tite, né, que o Gabigol não precisa de você, e o Gabigol responde, né, falando que é verdade, que ele não precisava do treinador, não precisava da seleção, já que ele estava jogando em uma seleção que era o Flamengo. E aí o Flamengo traz justamente esse treinador que, como eu já falei, o esquema não favorece, o estilo de jogo, principalmente o estilo de jogo, não favorece o jogador, e aí você vai queimando o jogador já não vinha jogando muito bem, o jogador não tem sequência, joga pouco. Hoje, no momento, a gente sabe que é um jogador que a gente não pode contar pelo baixo desempenho, mas aí fica esse questionamento, se esse fator Tite contribuiu para aumentar esse baixo retorno do Gabigol no Flamengo e, em consequência, acharmos aí que é um jogador que não serve mais para o Flamengo e que não se deve propor uma renovação contratual, por exemplo. E aí, o que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários. E aqui vamos tecer também uns comentários sobre a pré-convocação aí do Léo Ortiz, que foi colocado naquela lista larga, que você coloca vários jogadores na lista para os clubes já ficarem cientes que esse jogador pode ser possivelmente convocado, e lá estava o nome do Léo Ortiz. Léo Ortiz do Flamengo é novidade na pré-lista de convocados para a seleção brasileira. Zagueiro tem se destacado atuando como volante com a camisa do rubro-negro. E aí, galera, essa pré-convocação aí, a colocação do Léo Ortiz nessa lista aí do técnico Dorival, né, mostra que o Dorival parece que conhece mais do Flamengo do que o próprio treinador atual, o técnico Tite, já que, na visão do Dorival, o Léo Ortiz serve para a seleção brasileira, e na visão do Tite, no jogo mais importante da temporada até agora, que foi o jogo contra o Peñarol, o Léo Ortiz não servia porque ele não era jogador de seleção. Indiretamente foi isso que o Tite falou na coletiva de imprensa pós-jogo, no jogo do Peñarol, né? Que ele falou que o Pulgar era jogador de seleção e por isso que merecia ser titular. E ele também falou, né, que o Léo Ortiz teve queixas de jogar como volante. Realmente, lá no começo, ele falou que não era a melhor posição para ele, mas que ele ia fazer. E agora o jogador, a gente vê pelas entrevistas que ele tem uma postura totalmente diferente, já aceitando jogar assim de volante. E, na minha opinião, como eu já falei em vídeos anteriores, para mim, na minha opinião, hoje, o Léo Ortiz é o melhor meio-campista do Flamengo, sendo um jogador fundamental, um jogador que sabe quebrar linhas com seus passes. São passes excelentes, geralmente deixa o seu companheiro em excelentes condições em campo, e para mim é um jogador que é titular incontestável. Na minha opinião, hoje ele deve ser titular no meio de campo como volante, não como zagueiro. Se for o caso, ele também poderia sim jogar de zagueiro, mas eu vejo assim, que ele jogando de volante, por essa qualidade do passe, pela confiança que o jogador está tendo nos jogos, eu acho que ele é um jogador fundamental para o Flamengo e não merece de maneira nenhuma ser preterido por qualquer outro jogador. E foi um jogador que fez muita falta por não estar em campo no jogo contra o Peñarol. A gente viu que quando ele entrou, ele deu aceleração para a equipe com seus passes. No primeiro passe ele já coloca o Gerson em excelentes condições dentro da área. Teve uma outra bola também que eu vou me lembrar, que eu falei lá no vídeo do pós-jogo, que ele dá uma excelente bola pro Arrascaeta, e o Arrascaeta vai tentar
procurar o Carlinhos para fazer o passe, o Carlinhos se coloca em impedimento e a jogada não tem sequência, mas o Léo Ortiz aí, na minha opinião, na minha humilde opinião de torcedor rubro-negro, é um jogador que tem que ser titular absoluto e o técnico Tite parece que não está enxergando isso e as pessoas de fora, nós torcedores e até o técnico Dorival, que não é mais técnico do Flamengo, está enxergando isso, galera. É um absurdo o técnico Tite não ver que hoje o seu melhor jogador é este zagueiro aí, que agora é volante, que agora é meio de campo. Muitos comentaristas não, mas eu vi algumas opiniões assim de pessoas que acompanhavam ele lá no Bragantino, né? Eu, por exemplo, eu não acompanho tanto assim o Bragantino. Eu conheço vários jogadores lá e eu achava o Léo Ortiz sim um excelente jogador. E eu até comentava com meus amigos, né, meus familiares, quando a gente troca uma ideia sobre o Flamengo, eu falava que o Léo Ortiz era um zagueiro camisa 10, mas eu não esperava que ele também fosse um meio-campista camisa 10. Eu até me questiono se ele realmente é um zagueiro, né, porque ele parece aí um camisa 8, um camisa 10, porque ele tem um excelente passe, uma excelente visão de jogo que o Flamengo precisa muito. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Saudações rubro-negras e até mais!